E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise explicativa de hoje. A gente vai desempacotar uma tese que é, sem exagero, verdadeiramente multidisciplinar. O trabalho que nós vamos explorar vem do pesquisador Natanael da Silva Santos e se chama A Geometria do Zero Absoluto e a Unificação do Infinito. É uma jornada teórica muito fascinante que se propõe a fazer o impensável: unificar a mecânica quântica, a álgebra abstrata, a engenharia de potência e, de forma super surpreendente, a teologia sistemática. E o mais brilhante é que tudo isso se apoia num único pilar matemático. Vamos lá? Bom, para começar, a gente vai mergulhar direto num questionamento que meio que bagunça uma das nossas ideias mais básicas sobre a realidade. A gente aprende na escola, desde cedo, que o zero representa a ausência total, a falta de quantidade, um simples nada. Mas e se o zero não for apenas um espaço oco? E se a nossa compreensão básica de vazio estiver, na verdade, mascarando a fonte de toda a energia do cosmos? Parte 1. O zero não é nada. Zero não significa ausência. Para entender essa teoria profunda e todas as implicações dela, o nosso primeiro passo é justamente redefinir por completo esse nosso ponto de partida. A tese propõe o seguinte: muito longe de ser um vácuo inerte, sem graça, o zero, na verdade, é como se fosse um oceano de energia num equilíbrio estático perfeito, supertensionado. Na física quântica, o pessoal chama isso de vácuo dinâmico. Pensa num espaço fervendo com flutuações quânticas, abrigando o que a gente chama de energia de ponto zero. Ou seja, o zero absoluto não é a falta de atividade, ele é aquele nível do mar estabilizado, onde absolutamente todas as forças estão numa harmonia matemática perfeita. É o espaço de onde tudo ganha sentido. E olha que legal como essa lógica foi construída. Para mapear e organizar essa física super complexa e abstrata do absoluto, a metodologia usou uma parceria entre a mente humana e a inteligência artificial. A tese inteira, o rigor lógico e a filosofia vieram da mente humana, claro, e a IA entrou como uma baita assistente técnica para compilar, refinar e amarrar dados tão multidisciplinares. É literalmente a tecnologia ajudando a decodificar as leis primordiais do universo. O que nos leva à parte 2, a matemática da criação, a tensão dialética do universo. Agora que a gente já tem essa fundação do zero dinâmico bem clara, vamos conhecer os dois grandes protagonistas dessa vasta equação cósmica. Aqui, o ponto-chave é entender o contraste exato. O modelo divide a percepção da realidade em dois lados. Do lado esquerdo, a gente tem um mais infinito positivo, que é a plenitude absoluta, a luz viva, aquela energia unificada. E do outro lado, o menos infinito negativo. E a grande sacada aqui, a chave conceitual, é que esse menos infinito não tem uma existência física real, sabe? Ele é um vazio conceptual. Ele funciona simplesmente como um espelho ou um molde que só existe para que a luz do infinito positivo possa bater, refletir, gerar contraste e finalmente se fazer visível. E repara na elegância impressionante dessa matemática. O infinito original está lá, paradinho, em repouso estável. Quando a gente soma essa plenitude positiva com o vazio negativo, eles colapsam de volta naquele nosso conceito de zero absoluto. A soma se neutraliza perfeitamente. Esse resultado dá zero é a grande prova matemática de que o universo materializado mantém uma conta cósmica sempre, sempre balanceada. Capítulo 3. A luz que virou matéria. O colapso matemático. Vamos passar para a próxima etapa e ver como toda essa matemática puramente abstrata desce para o mundo e constrói a realidade física. De acordo com a tese, quando a luz divinda do mais infinito é matematicamente dividida e sobreposta àquele espelho conceitual do menos infinito, ocorre o colapso da função de onda. A matemática nos dá o resultado exato dessa divisão. Adivinha? -1. E esse númerozinho aí carrega o grande segredo da realidade material. Sabe o que é mais fascinante nessa lógica? É como ela traduz uma equação abstrata no próprio nascimento da matéria. O número 1 representa a unidade de substância palpável, a massa em si. O sinal de menos funciona como um carimbo, provando a simetria do reflexo. A tese descreve os átomos e a matéria como se fossem luz condensada, luz que aceitou o limite do molde e agora exibe uma face invertida a 180 graus. Basicamente, a matéria é energia pura, aprisionada operando em baixa frequência. Incrível, né? 4. O universo como máquina. Analogias práticas da engenharia. Pode até parecer algo muito etéreo no começo, mas a genialidade do autor está em ancorar essa matemática cósmica em coisas práticas. Vamos dar uma olhada nas analogias do mundo da engenharia.
Pensa na eletrônica, numa fonte chaveada que transforma energia bruta em tensões estabilizadas. Como ela faz isso? Ela isola o circuito primário do secundário e a comunicação entre eles acontece só por um feixe de luz de um componente chamado fotoacoplador. O sistema ajusta energia usando um feedback que tem como base o fio terra, que é a nossa referência zero. O material argumenta que o universo físico opera do mesmíssimo jeito, monitorando o tempo todo as tensões a partir do grande referencial do zero absoluto. E na construção civil, a história é a mesma. Se a gente quer criar um piso para suportar um caminhão de 30 toneladas, não dá para simplesmente jogar cimento no chão de qualquer jeito. O primeiro passo da engenharia é delimitar o vazio, o espaço negativo, usando formas de madeira. Só depois a gente despeja a massa de concreto, que é o positivo. O universo usa essas exatas mesmas leis. A natureza estrutura o espaço negativo primeiro, justamente para estabilizar as imensas energias da criação ali dentro. Chegamos ao número 5. O vazio existencial humano. O abismo com as dimensões do absoluto. Com toda essa base sólida, a gente entra no ápice da nossa exploração, transitando das lajes e fontes elétricas direto para o grande mistério da psicologia e da teologia. Trazendo a matemática para as nossas relações vitais, a tese coloca a fonte de toda a energia, o Criador, como o princípio positivo unificado, o mais um, mais um. E, pela lei da simetria, a humanidade existe como o exato reflexo invertido dessa matemática, operando como menos um, menos um. Nós somos a imagem espelhada, o molde negativo nessa grande tela da realidade. O autor descreve isso com uma precisão muito bonita, afirmando que, sendo modelado nas dimensões do menos infinito, o ser humano possui um abismo interno que tem o tamanho exato de Deus. Ou seja, a nossa sede de preenchimento não é uma falha na engenharia biológica. O vazio interno é estrutural, desenhado nas proporções exatas do infinito. E o que essa análise matemática puramente neutra acaba revelando é a explicação para a clássica ansiedade humana. Tentar preencher um molde infinito usando materiais finitos, como dinheiro, likes, poder, esses nossos valores 1, 2, 3, é o que gera os crônicos colapsos de sistema. A conta não fecha. O molde infinito sempre vai ficar insatisfeito com números finitos. O equilíbrio total da nossa fonte chaveada interior só rola quando o molde negativo, menos 1, se une de volta à fonte positiva, mais 1. A equação inteira precisa zerar na paz suprema. E essa geometria da existência se mostra simplesmente inquebrável, desde os alicerces do vácuo quântico até a mente humana. O que nos deixa com um pensamento final muito provocador para a gente encerrar. Se o nosso vazio humano é de fato infinito, pode algum material finito do nosso dia a dia preencher isso de forma definitiva? Fica aí o convite. O que a gente tem usado na nossa equação pessoal para tentar neutralizar as exigências desse molde gigantesco?